E hoje nós vamos meditar em Gálatas capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. E hoje é muito importante para nós. Então é importante nós termos em mente tudo aquilo que Cristo quis passar através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, desde o versículo 21 do capítulo 4, ele vem nos mostrando que nós somos libertos, que nós temos uma liberdade, que nós somos filhos da liberdade, nós somos filhos da promessa. Então nós vimos que o apóstolo Paulo fez esse paralelo, e também nós vimos no culto passado algo muito importante, foi que nós fomos libertos por Cristo. Cristo nos libertou. Cristo adquiriu para nós uma liberdade. Qual é a liberdade que Cristo trouxe para os Gálatas? Qual é a liberdade que Paulo está mencionando? Nós vimos no culto passado que Paulo ele diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Paulo estava falando isso para os Gálatas. E os Gálatas acabaram por se afastarem, negligenciarem o que Cristo conquistou na cruz. Cristo havia conquistado para nós e para os Gálatas uma liberdade tal, uma liberdade verdadeira, uma liberdade completa, uma liberdade concluída. Os Gálatas, eles eram escravos do paganismo. Eles eram escravos da adoração de deuses que não eram deuses. Nós vimos no culto passado que os Gálatas foram libertos disso. Isso é importante por quê? Porque o que nós vimos no culto passado foi que os Gálatas estavam agora se colocando debaixo da escravidão do legalismo. Então os Gálatas saíram de uma escravidão e estavam se colocando debaixo de uma outra escravidão. Isso por quê? Porque as pessoas acabam deturpando o evangelho. Quantas pessoas na nossa geração saem da idolatria, mas entra debaixo do legalismo? Então você troca uma escravidão por uma outra escravidão. E o que Paulo está dizendo para os Gálatas era exatamente isso. Paulo estava dizendo para os Gálatas: olha, Cristo libertou vocês do paganismo. Cristo libertou vocês da adoração de deuses que não eram deuses. Cristo libertou vocês de todo misticismo. E Paulo estava perplexo. Por quê? Porque os Gálatas agora, ao invés de se submeterem à escravidão de Cristo, porque Cristo fala isso, vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então veja, ao invés dos Gálatas se colocarem debaixo da escravidão de Cristo, eles estavam se colocando debaixo da escravidão da lei. Então aqui estava todo o problema. O problema era que os Gálatas agora estavam se colocando debaixo da escravidão da lei. E a lei, o fim desse caminho do paganismo, do legalismo, é o quê? É a morte eterna. Pois ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente. O que Paulo estava mostrando para os Gálatas era o quê? Se eles resolvessem prosseguir pelo caminho do legalismo, querendo cumprir a lei, acabariam no inferno. Pois ninguém, não há um homem sequer na face da terra que consiga cumprir a lei e as suas exigências. Então nós vimos no culto passado isso. Então o apóstolo Paulo ele está lidando com essa liberdade que Cristo conquistou na cruz. Cristo verdadeiramente conquistou uma liberdade para os crentes.
conquistou uma liberdade para os cristãos. E Paulo diz para os Gálatas para que eles continuassem firmes nessa liberdade. Não era para eles se colocarem debaixo de escravidão. Então isso serviu de alerta para os Gálatas e isso serviu de alerta para nós. É o que nós vimos no culto passado. Nós vimos também que aquele que faz os pequenininhos da fé tropeçarem através do legalismo sofrerão a condenação. O apóstolo Paulo ele usa uma palavra até dura. Ele diz que aqueles que estavam fazendo isso em Gálatas deveriam se castrar. Ele deveria se castrar. Paulo usou a mesma linguagem que Cristo usou lá em Lucas 17, que era amarrar uma pedra de moinho e se lançar no mar, ao invés de fazer um pequeno se desviar na fé. Então Paulo ele combate o legalismo através da exposição da cruz. O apóstolo Paulo ele prega a cruz. Então para nós é importante isso. E agora nós vamos ver do versículo 13 ao versículo 15 doutrinas muito importantes para as nossas vidas. O que nós fizemos até aqui foi relembrar o que falamos. E agora hoje nós vamos nos apegar no que Paulo vai continuar dizendo. O que nós temos que ter em mente sempre é que isso aqui é uma carta. Então o apóstolo Paulo está tratando da liberdade. O apóstolo Paulo estava lembrando os Gálatas que eles eram livres, que eles não deviam estar debaixo de escravidão, eles não deviam estar se submetendo à lei. Então o apóstolo Paulo agora ele vai falar ainda sobre liberdade, mas só que ele vai falar algo muito maravilhoso para nós. Então eu gostaria de ler os 3 versículos e depois dividi-los em 2 etapas, para nós extrairmos do texto toda a doutrina possível para as nossas vidas. Então veja, vamos à leitura do texto. Gálatas 5, versículo 13 ao 15. Olha o que diz. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros, pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Bom, o que Paulo está falando aqui, logo no versículo 13 para nós, ele nos lembra que somos livres pela obra de Cristo. É sobre isso que ele está tratando com os Gálatas. Então ele está dizendo para os Gálatas, olha, verdadeiramente nós somos livres, somos libertos, não há mais a escravidão da lei. Mas Paulo estava dizendo então para nós gozarmos dessa liberdade, desfrutarmos dessa liberdade, pois uma vez libertos pelo Filho, verdadeiramente somos libertos. Porém, temos que ter em mente que fomos libertos do poder do pecado, do poder do legalismo, do poder do misticismo. Porém, a gente não foi liberto para viver pecando. É isso que ele está dizendo. Não devemos usar da nossa liberdade para viver pecando. Nós não temos um conjunto de regrinhas para seguir. O que nós temos são preceitos vivos da palavra de Deus. Sabemos que temos uma liberdade conquistada, adquirida, dada para nós através da obra de Cristo. Então essa liberdade
não é uma liberdade para vivermos na base do pecado, pois nós sempre anunciamos o quê? A convicção da salvação, a certeza da salvação. Porém, quando nós fazemos isso, quando nós anunciamos a certeza da salvação por meio da eleição incondicional, vejam o que encontramos em Efésios. A nossa eleição, lá em Efésios vai dizer o quê? Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Veja, a nossa eleição, o nosso chamado, nós que somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, a nossa eleição é para um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, por isso, quando a pessoa ela ouve a certeza da salvação, mas não entende essa doutrina, eles dizem que se a pessoa tem certeza da salvação e ela não perde a salvação, então quer dizer que ela pode viver pecando. Quer dizer, a pessoa não entendeu nada. Quando nós falamos que temos a certeza da salvação, quando nós fomos escolhidos incondicionalmente por Deus, essa eleição ela tem um propósito. Essa eleição ela vai gerar algo em nós. Nós não fomos chamados para viver na libertinagem, mas nós fomos chamados, escolhidos, separados por Deus. Cristo morreu por nós por um motivo específico. Cristo morreu para nós, para que nós tivéssemos a santidade. Então, quando nós olhamos e quando nós vemos que a eleição ela vai em direção à santidade, ela anula então a acusação que as pessoas fazem para nós, porque nós pregamos a certeza da salvação. Então, o objetivo da eleição, quando nós somos eleitos, é para caminhar em santidade. Quando Cristo morre e compra a nossa liberdade, quando agora nós não temos mais nada nos oprimindo, nós agora vivemos uma liberdade. Porém, a liberdade que nós temos, a certeza dessa liberdade, não é para darmos ocasião à carne. Não é para vivermos do jeito que queremos viver. Agora nós temos que ter em mente que o jugo de Cristo está sobre nós. Agora significa que vivemos agora através da lei escrita em nosso coração. O que nós tínhamos antes eram as leis fora. Porém, a lei agora ela é interiorizada em nosso coração. Ela é enraizada dentro de nós. Então, todo aquele que nasce de novo tem as leis escritas no seu coração e andam através dela. Então, aqueles que usam da liberdade para a libertinagem não nasceram de novo. Pois, quando nós olhamos um cristão, um verdadeiro cristão, o que nós observamos dele é os seus frutos, é o seu testemunho, é como ele vive, é como ele interage. Pois aqueles que dizem que nasceu de novo, porém vivem na libertinagem, aqueles que nasceram de novo vivem de uma maneira contrária à fé que ele prega, é estranho para nós. Porque nós vimos que Cristo nos libertou e somos livres. Nós vimos que, assim como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, o nosso testemunho tem que tem que apontar para esse Deus que nos comprou e nos santificou.
Então aqueles que usam, como nós falamos, da sua liberdade para viver de maneira promíscua, aqueles que usam da sua liberdade para viverem na libertinagem, é como nós acabamos de afirmar, não nasceram de novo, não são filhos de Deus, não conheceram o Evangelho da graça. Pois lá em Romanos, capítulo 6, versículo 1, ele vai dizer algo maravilhoso para nós. Olha o que Paulo vai dizer. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Por que Paulo está falando isso? Porque nós sabemos quanto maior é a nossa ofensa, quanto maior foi a nossa forma de pecar, maior é a graça sobre as nossas vidas que não alcança. Porém, não é por causa disso que vamos viver de maneira desregrada, de maneira promíscua, de maneira que desonre o Deus que nos salvou. Então ele vai dizer isso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? E é interessante que a morte de Cristo é para a destruição do corpo do pecado. Sabe, o que Paulo está dizendo para nós é muito importante no dia de hoje. Porque Paulo está dizendo que se você nasceu de novo, se você foi até Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então agora nós vivemos em santidade. Pois agora nós vivemos não em libertinagem. Não vivemos como o mundo vive. Não pensamos como o mundo pensa. Então nós podemos ver que o que Paulo está dizendo aqui para os Gálatas é muito importante e serve para nós. O apóstolo Paulo está dizendo para os Gálatas: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Há um limite. A nossa liberdade é em Cristo. Somos libertos por Ele e vivemos uma liberdade nele. Porém, não existe liberdade fora de Cristo. E o nosso viver, ela tem que refletir essa liberdade. Então, quando nós recebemos essa liberdade e entendemos que o nosso corpo do pecado foi destruído na cruz, nós morremos verdadeiramente com Cristo, nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Então o que nós temos que entender é a certeza da salvação não nos leva a uma vida desregrada, promíscua. O que nós temos que entender é que Paulo está dizendo aos Gálatas que algumas pessoas poderiam estar usando essa liberdade de maneira desonrosa para Deus. E é isso que nós temos que ter. Poxa, eu sou livre, sou liberto. Cristo comprou uma liberdade para mim. Hoje, verdadeiramente, eu posso desfrutar dessa liberdade. Eu posso ter paz com Deus. Porém, a minha liberdade não pode ser pedra de tropeço para os demais irmãos. Quando eu uso a minha liberdade que eu tenho em Cristo para escandalizar meu irmão, eu perdi a minha liberdade. Eu tenho que saber usar a minha liberdade. A minha liberdade, ela tem que ser usada de forma a glorificar o Deus que me libertou. A minha liberdade tem que ser usada em prol do reino de Deus. Não viver com regrinhas. Não pode isso, não pode aquilo, porque isso é legalismo. Não faça isso, não toque naquilo. E essas coisas, muitas das vezes, nada mais é do que preceitos humanos. E não provém do nosso Deus. Porém, não devemos usar e desfrutar dessa liberdade para que os nossos irmãos sejam afastados de Deus. Então nós temos a certeza da salvação.
Há liberdade em Cristo. Há uma liberdade adquirida. Há uma liberdade a qual nós não tínhamos. Porém, nós temos que conhecer o Evangelho completo. Pois senão cairemos no erro que os Gálatas estavam caindo. Os Gálatas foram libertos da adoração de elementos, de astros, de deuses que não eram deuses. Eles foram libertos do poder do pecado. Eles eram escravos de tudo isso. Porém, os Gálatas saíram de uma escravidão e agora estavam se submetendo a outra escravidão, que era a escravidão do legalismo. Veja que um erro levou a outro. Quando você não tem o Evangelho da graça pregado completo, quando você não tem a verdade toda do Evangelho. E é o que acontece nos dias de hoje com a igreja atual. Muitos saem do catolicismo e acabam vindo para a igreja e adoram a arca da aliança. Continuam o misticismo. Então veja, eles saem de uma escravidão para uma outra escravidão. A escravidão que nós temos que nos impor é a escravidão de Cristo. Então o apóstolo Paulo diz, olha, não useis da vossa liberdade para a pedra de tropeço para outras pessoas. Que a sua liberdade não seja um escândalo para o reino de Deus. Somos libertos do poder do pecado. Somos libertos do legalismo. Somos libertos de tantas coisas. E o que Paulo está orientando aqui é nesse sentido. Paulo diz, irmãos, fomos chamados. Houve uma liberdade comprada. Há uma liberdade concreta. Porém, o que as pessoas estão fazendo com essa liberdade? As pessoas, elas usam da sua liberdade para fazer com que os demais tropecem. E é interessante, por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele vai ligar a nossa liberdade com o servir ao próximo. Então a nossa liberdade, ela tem que ser em prol do reino. A minha liberdade tem que edificar o meu irmão. A minha liberdade tem que ajudar o meu irmão a crescer em santidade, a crescer em conhecimento. É por isso que nós temos aqui o apóstolo Paulo falando essas verdades para quê? Para que a graça do Evangelho de Cristo não se torne uma desgraça para nós. Pois quando não sabemos distinguir e não sabemos o limite dessa liberdade, acabamos fazendo com que a nossa liberdade, ao invés de ser algo produtivo para o reino, se torne improdutivo. Que as pessoas acabam caindo e a nossa liberdade acaba então fazendo com que a glória do Deus que nos libertou, que essa liberdade não reflita essa glória. Então o apóstolo Paulo, ele diz isso. Então o apóstolo Paulo, ele diz que não devemos ser como os libertinos. Não significa que não temos limites. E a nossa liberdade é para a glória de Deus, é para a glória daquele que nos libertou. Somos libertos do paganismo, somos libertos da idolatria, somos libertos do legalismo. Porém, essa liberdade, ela tem que ser usada em prol do reino. E o apóstolo Paulo, então, ele vai ligar essa liberdade com servir uns aos outros. Aqui está um outro ponto que nos dias de hoje as pessoas não entendem isso. Servir uns aos outros. As pessoas não querem servir. As pessoas, elas não querem servir uns aos outros. E isso inclui a minha liberdade. Quando eu uso a minha liberdade para servir o meu irmão, quando eu uso a minha liberdade para que o meu irmão cresça também, para que a minha liberdade faça com que o meu irmão ande em santidade, cresça em conhecimento,
Então ele diz: sede servos um dos outros pelo amor. Veja que interessante, as pessoas muitas das vezes, elas pronunciam muito facilmente que amam a Deus. Eu amo Deus. Porém é estranho essa pessoa dizer que ama a Deus e está dentro de uma igreja e não ama a pessoa que está do lado dela. Isso é incompatível com o Evangelho. Uma pessoa que está num ambiente de culto, diz que ama a Deus, vai ali para adorar a Deus, servir a Deus, e não está disposto a servir o próximo que está do seu lado, é incompatível com o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para os Gálatas exatamente isso: servir uns aos outros pelo amor. A base disso é o amor. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo 14: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amar ao próximo como a ti mesmo. É interessante, por que Paulo não falou o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Por que Paulo ele usa aqui, amar ao próximo é cumprir todo o preceito? Porque no reino de Cristo, o Evangelho da graça, tudo é palpável. Quando eu amo o meu irmão, quando eu expresso o meu amor por ele, verdadeiro, um amor cristão, quando quando eu me dou, quando eu faço aquilo que Cristo fez por mim, as pessoas, o mundo pode ver que verdadeiramente nós amamos a Deus. É por isso que lá em João, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer que nós devemos, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Nisto conhecemos o amor de Cristo, que deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Veja, o nosso amor, que Paulo está falando aqui em Gálatas, não é um amor fingido. E o pior, que é interessante, que dentro das igrejas as pessoas nem fingem mais que amam. A pior coisa é essa, elas têm prazer em mostrar para o irmão que está do lado que elas estão insatisfeitas. Elas não conseguem amar quem elas conseguem ver. Então o amor verdadeiro não é aquele que você diz: olha, eu amo Deus a quem não vejo. Mas o mundo vai entender que nós amamos Deus quando nós verdadeiramente amarmos de fato e de verdade os irmãos que estão ao nosso redor. Não amamos. Então o apóstolo Paulo diz que nós devemos servir uns aos outros. Somos imitadores de Cristo. Cristo diz que não veio ser servido, mas Ele veio para servir. Ele nos deu o exemplo. Ele nos mostrou o que é servir ao próximo. Ele nos mostrou a regra do reino, que é: o maior é sempre menor. O último será o primeiro. Então nós devemos sempre estar com o Evangelho da graça sobre as nossas vidas. Como nós podemos verdadeiramente estar em um lugar e não amar a quem vemos? Então, a nossa liberdade é limitada pelo amor. A nossa liberdade é limitada pelo amor. Devemos usar a nossa liberdade, como eu falei, em prol do reino, em benefício dos irmãos da fé. Eu uso a minha liberdade para que os irmãos vejam que, embora eu seja livre para fazer o que eu quiser, eu não faço o que eu quero. Embora eu seja livre para falar o que eu quiser, eu só falo aquilo que edifica. Eu abro mão dos meus direitos por amor. Eu abro mão das minhas razões por amor. E devemos usar a nossa liberdade sempre em prol do nosso irmão. Fomos chamados a ser servos um dos outros.
E conhecemos o verdadeiro cristão quando nós vemos ele servindo uns aos outros. Ninguém vive para si só no reino. O mundo tem uma visão muito deturpada, porque eles dizem, primeiramente, você tem que se amar. Depois você busca amar as outras pessoas. Mas Cristo nos ensinou totalmente diferente, porque Ele fez isso. Ele não se amou, mas Ele nos amou. E mostrou para nós que amando, o amor de Deus está em nós. Porque Deus é amor. Então quando nós olhamos e vemos isso, que o mundo, ele diz, olhe para si mesmo. O Evangelho da Graça diz, olhe para o próximo. Olhe para o irmão. Por isso, ele diz no versículo 14, amas o teu próximo como a ti mesmo. Aqui tem duas verdades, que poderíamos ficar dias e dias aqui, só meditando sobre o que é amar o próximo, como a nós mesmos. Enquanto os legalistas, aqui em Gálatas, estavam apenas preocupados com os rituais e as cerimônias, o apóstolo Paulo estava preocupado, ele vai além dos rituais e cerimônias, porque o religioso faz isso. O religioso, ele quer estar no culto. O religioso, ele quer cantar. O religioso, ele quer participar das coisas do culto, para se gloriar na carne. Porém, Paulo, ele vai além. Enquanto os falsos apóstolos só queriam apenas dizer, olha, eles se circuncidaram, eles cumpriram o ritual, eles cumpriram, eles fizeram. Paulo, ele vai além. Paulo, ele mostra para nós que a nova aliança não é algo apenas religioso. A nova aliança coloca dentro de nós verdades eternas. As leis são escritas no nosso coração. Por isso agora nós não fazemos para ser salvo, mas nós somos salvos, por isso fazemos. Então quando uma pessoa ela coloca empecilho para amar o próximo, ela não nasceu de novo. Ela não ouviu o Evangelho, ela não conheceu Cristo. Pois Paulo sabe que a nova aliança, as leis agora são interiorizadas. Elas não são mais externas, elas não são mais estranhas a nós, mas ela está dentro do nosso coração. E ao dizer, toda a lei se cumpre em um só conceito, amar ao próximo, ele mostra que o verdadeiro servo de Cristo fazem e exercem o amor. Cristo diz, pelos frutos conhecereis. Você conhece quem nasceu de novo pelos frutos. E os frutos que ele menciona são frutos verdadeiros. São frutos que permanecem. São frutos que vão além. Isso mostra que o nosso amor por Deus é visível. Porque quando você fala para o mundo que ama algo que eles não conseguem ver, eles falam, isso é fácil. Agora, quando você ama o irmão, pessoas tão imperfeitas quanto você, pessoas tão imperfeitas quanto você, pessoas que necessitam tanto da graça quanto você. É isso que Paulo está falando. Olha, o legalismo vai levar vocês a se dividirem, a se morderem, a se consumirem. Porque a religiosidade vai levar você a sempre mostrar o seu mérito. Sempre mostrar que você é melhor do que o outro. Mas o Evangelho da Graça não. O Evangelho da Graça é, amem uns aos outros. Pois foi isso que ouvimos desde o princípio. A mensagem é essa. Amem uns aos outros. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo para os Gálatas que a nossa liberdade não é para ser um escândalo para o irmão, um escândalo para o reino. Pois quando nós amamos, às vezes abrimos mãos dos nossos direitos.
Para você aquilo não é pecado. A Bíblia não condena. É por isso que Paulo diz que ele se fez de fraco para ganhar os fracos. Tem irmãos que não podem, acham pecado comer algumas coisas. E você que é maduro na fé, sabe que isso não tem importância nenhuma. Por amor àquele irmão, você não come. E aquele irmão não é escandalizado. Uns dizem que podem comer carne, outros dizem que não, que é só legume. Então o apóstolo Paulo ele diz, olha, eu me fiz de fraco para ganhar o fraco. Eu me fiz de tolo para ganhar o tolo. Isso é amor. Às vezes o irmão ele é tão fraco na fé, que ele vê tantos detalhes absurdos, mas você por amor a ele, para que você não escandalize ele com a sua liberdade, porque nós somos libertos de tudo isso. Você usa a sua liberdade para a glória de Deus. Você usa a sua liberdade para a glória do Evangelho. Você usa a sua liberdade para edificar outros irmãos. Então a sua liberdade é limitada pelo amor. Limitada pelo amor a Deus e limitada por amor aos irmãos. Então nós somos chamados à liberdade. Porém, essa liberdade ela tem um limite. E o limite que é imposto é pelo amor. Por isso nós somos servos uns dos outros, mas pelo amor. Porque é interessante quando nós olhamos em Filipenses, capítulo 2, o versículo 3 e 4, olha o que diz. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada uns aos outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu tenho vocês como superiores a mim. Capítulo 13, versículo 4. As pessoas usam isso para em casamento. Mas na verdade, isso aqui foi usado Paulo exortando aos irmãos uns para com os outros. Olha o que ele diz. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Ele está dizendo aqui, não é uma cerimônia de casamento como todo mundo usa. Mas ele está dizendo que esse amor que é gerado em nós, por Deus, é em prol ao irmão. Um amor paciente, benigno. Um amor que não se exaspera, um amor que não se ensoberbece. Esse é o convívio dos irmãos dentro do corpo de Cristo. Veja, nós temos uns aos outros superiores a nós mesmos. Não há lugar para o orgulho. Paulo está dizendo isso aqui para nós. E as pessoas usam isso aqui para casamento. E quando as pessoas falam isso no casamento, as pessoas se emocionam, choram. Mas quando é usado para o irmão que está do seu lado na caminhada da fé, as palavras parecem que perdem o sentido. Parece que as palavras perdem as forças. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós somos carnais. Não entendemos o amor que é gerado por Deus em nós. É o mesmo amor que Cristo diz, Pai, para que o mundo saiba que eu e vocês sou um. E para que o mundo saiba que eu estou nele e ele em nós, Pai. Que eles se amem. Então é isso, nós temos que nos amar. Nós somos um reflexo do amor de Deus. Amem uns aos outros. Então essas palavras que Paulo fala
São palavras de amor para com o irmão na fé. Paciente, benigno, não se exaspera. E tantas outras qualidades que nós lemos ali. Tantas outras dádivas. Por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, no versículo 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha o contraste que ele está fazendo, do versículo 13 e 14. Do amor para a intriga. Então o apóstolo Paulo está fazendo esse contraste. O apóstolo Paulo ele mostra que devemos ser servos uns dos outros. Ele mostra que devemos usar a nossa liberdade para glorificar a Deus, para a expansão do reino, para a solidação do nosso irmão. Não devemos usar a nossa liberdade para a libertinagem. Ele diz que o limite da nossa liberdade é o amor pelo nosso irmão. E então no versículo 15 ele vai dizer: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Era isso que o falso ensino estava causando. Veja, quando as pessoas elas não conhecem o verdadeiro evangelho, é isso que sempre está acontecendo dentro do corpo de Cristo. Brigas, dissensões, divisões, facções, um irmão odiando o outro. Aquelas qualidades que lemos lá em capítulo 13 de Coríntios, do versículo 4 e 5, eles não se aplicam. Porque as pessoas acham que é para casamento. Quando na verdade não é para casamento, mas é para a igreja. É para você pegar aquilo e utilizar em prol do seu irmão. Através do Espírito Santo. Então a nossa liberdade que temos, que foi adquirida por Cristo na cruz, o apóstolo Paulo ele está firmando isso. O apóstolo Paulo está mostrando: olha, nós somos filhos da liberdade. Olha, nós somos libertos para a liberdade. Cristo nos libertou para isso. Mas só que aqui ele diz para nós que, embora sejamos chamados para a liberdade, não devemos usar a nossa liberdade para dar ocasião à carne. Não devemos. O que devemos, na verdade, é limitar a nossa liberdade pelo amor. Então, quanto maior for o seu amor pelo irmão, mais você vai ter aqueles outros frutos do amor. Benignidade, bondade, mansidão, longanimidade. Não vai ter inveja, não vai ter ciúmes. Vai ser paciente. Isso para com o irmão. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo para nós também que quando nós amamos o nosso irmão, automaticamente amamos a Deus. Por quê? Porque o que nós podemos ver é exatamente isso. Ninguém consegue amar o próximo senão através do Espírito Santo, através de Deus. Então essa foi a meditação para o culto desta manhã. O apóstolo Paulo nos chama a liberdade, porém uma liberdade com limite. O limite é o amor. Então o que nós podemos aplicar na nossa vida é o que está lá em Coríntios 13, 4. Devemos amar o nosso irmão, ter paciência, sermos longânimos, sermos servos uns dos outros, considerai os outros superiores a nós, amarmos de fato e de verdade, não um amor fingido, não um amor só de palavras. Porque nós vimos lá em João, na primeira carta de João, nós vimos que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, o nosso amor que temos pelo nosso irmão é um fruto do novo nascimento. É um fruto de um cristão verdadeiramente regenerado. Alguém que nasceu de novo.
Alguém que foi alcançado pela graça, transformado, feito filhos de Deus. E entendemos que o nosso irmão é tão pecador quanto nós. E nós entendemos que ele e eu e ele precisamos do mesmo perdão. Então não existe ninguém maior do que ninguém no reino. Mas o que existe é uns servos de Cristo, servos da graça. Então que essa palavra e essas doutrinas estejam sobre o seu coração. E que essa doutrina possa gerar em você frutos. Que nós possamos frutificar desse amor. Que nós possamos amar o próximo. Que nós possamos verdadeiramente amar o próximo como a nós mesmos. Sabe, as pessoas acreditam em tantas coisas, mas elas não acreditam que é possível amar o próximo. As pessoas acreditam em tantas coisas. Você pode falar qualquer coisa, as pessoas acreditam. Mas quando você fala que tem que amar o próximo, eles acham uma missão muito difícil. E é interessante que parece que Cristo nos deixou a parte mais fácil, que é amar. Mas as pessoas não conseguem amar. Porque parece que nunca provaram do amor de Cristo. Porém, quando nós provamos do amor de Cristo, conseguimos amar pessoas imperfeitas como nós. Porque Cristo amou um ser imperfeito como eu. Ele amou todas as minhas imperfeições. Porque Ele prova o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. Ele derramou o seu sangue por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, quando nós experimentamos o amor de Deus, o amor de Cristo, é esse amor que temos que demonstrar pelo nosso irmão. Quando experimentamos o perdão de Deus, é o mesmo perdão que temos que liberar aos nossos irmãos.